resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. E o 19 diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém? Que palavra maravilhosa, que nesse momento possamos fazer a nossa oração, dirigindo ao Pai, que Ele possa receber o louvor e a adoração desse dia, pois tem sido tempos difíceis, mas a sua palavra nos garante que nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. E é o que Ele tem feito conosco, e por isso somos em números menores, não somente pela pandemia, mas percebemos porque são tempos que temos fraquejado, temos retroagido, mas o Senhor tem sustentado e tem nos trazido, e o pouco que Ele trouxer é para a glória e honra do seu santo nome. Que façamos a nossa oração nesse momento. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, porque somos povo escolhido, Deus, e o Senhor nos escolheu nessa manhã para estarmos na tua santa casa, Deus. Por isso, Senhor, recebe, Senhor, nesse dia, nessa manhã, o louvor e a adoração que te é devida, Pai. Que tu possas, Deus, estar nos encorajando, que possa estar nos fortalecendo, nos movendo, Senhor, a estarmos sempre aos teus cuidados, na tua benignidade, na tua vontade, Deus. Que possa, Senhor, estar recebendo, Pai, nessa manhã, Deus, pois não somos nada, não temos nada para te oferecer, e se apenas o mover do teu doce Espírito Santo que nos traz à tua casa, Deus. E por isso possamos a partir de agora estar te louvando, o louvor que te é devido, Pai. E é em nome do teu Filho amado Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém, Deus. Louvemos o nosso Deus como manda o salmo. Nas palmas, bem alegre. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vamos ficar de pé. Os reinos desse mundo seguirão as tuas leis, os sinais da tua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glorifique o santo nome do Senhor. Senhor, glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia.
louvor aqui pede que sejamos valentes, que sejamos perseverantes. E ainda no Salmo 94, como eu bem frisei, no verso 19 diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Vamos recitar todos juntos o verso 19, toda a igreja. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Que palavra maravilhosa, né? Esse muitos cuidados, meus irmãos, não está aqui no plural por acaso. Está dizendo que por mais que estejamos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos voltados para tantas notícias ruins, para tantas coisas que o nosso coração e a nossa mente vem nos perturbando, o Senhor diz aqui que todos esses cuidados, por mais que tenhamos, as consolações dele nos alegram, e por isso estamos aqui na sua casa, lugar esse que ele preparou para cultuarmos, para louvar. E como bem frisou um pregador, esses tempos são difíceis, essas frustrações em nós e esses cuidados nossos são efêmeros diante do Senhor Jesus, porque por mais que estejamos nessa pandemia, passando por essas dificuldades, por mais que estejamos sem norte, muitas vezes pensamos que não tem saída, mas o Senhor tem multiplicado as consolações dele em nossas vidas. E essa doença do século que tanto assola os nossos irmãos, que é a depressão, que é justamente essa dificuldade em entender essa grandeza, essa bondade do Senhor, essas consolações. Ele tem remanejado, feito esse remanescente seguir em frente, que somos nós que estamos aqui nesse dia. Por isso eu peço que todas as suas frustrações, tudo que tem lhe perturbado, que tem deixado você retroagir, jogue aos pés do Senhor nesse dia, nessa manhã. Que você possa estar fazendo nesse momento a sua oração individual, dizendo o que tem sentido, porque muitas vezes são coisas da nossa mente, são coisas do nosso coração, do nosso coração enganoso, como diz a palavra do Senhor. E lá em Colossenses ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Na verdade, Filipenses 4. Então, que essa paz que excede todo entendimento venha ser posto no nosso coração nesse dia. E logo mais, na sua oração, a missionária Márcia levantará a voz em oração por toda a comunidade, por toda a assembleia, por todos aqueles que estão em casa ouvindo a palavra do Senhor Deus. Oremos o nosso Deus. Meu Jesus, Senhor, nós te rendemos graça por esse dia mais uma vez. Entregamos a Ti a nossa vida, te agradecemos pelo dom da vida. Obrigada por levantarmos essa manhã. Queremos te pedir que Tu esteja trazendo alento ao coração. Tu sabes como cada um que chegou aqui se encontra, sabes também como aqueles que estão no seu lar, cultuando a Ti juntamente conosco, ainda que por esse meio, Senhor, que tem sido a internet. Nós queremos também Te agradecer por esse meio hoje. Quantas vidas têm sido abençoadas e edificadas, mesmo à distância. E nós essa manhã Te agradecemos. Primeiro, obrigada porque o Senhor nos alcançou. Obrigada pela esperança da vida eterna, que é uma esperança viva. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos quem somos, de onde viemos e também para onde iremos. Muito obrigada por essa segurança, Senhor, que a cada dia mais Tu atrai o nosso coração a Ti. Que seja um tempo em que a Tua igreja, a igreja brasileira, a igreja, na verdade, universal, em se tratando de todas as partes do mundo, a Tua igreja, Senhor, venha Te servir em espírito e em verdade. Em alguns lugares, como Fortaleza e outros estados, eles não podem se reunir como nós temos esse privilégio. Mas que Tu também esteja ministrando e levando o Teu povo aonde se encontrar.
a Te servir, a ter um coração rendido a Ti e que ame o Senhor em todo o tempo. Muito obrigada. Sonda o nosso coração. Não nos deixe termos um coração perverso, nos afastar de Ti, mas que esse seja o momento, Senhor, e que nós sejamos mais e mais atraídos a Ti. Que o nosso coração se apegue a Ti em todo o tempo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos nos alegrar nesse momento. Pedir que Ele reine sobre as nossas vidas, reine sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. Sobre toda a terra Tu és o Rei, Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre as nossas vidas, Senhor. Reina sobre nós. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Deus. Nós queremos contemplar a Tua formosura nesse lugar, Jesus. Aleluia. quão famoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Não há maior prazer. Maravilhoso é poder
te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Amém. Adoremos o nosso Deus com mais um louvor. Está lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Louvemos o nosso Deus. Quão bom é te contemplar, Senhor, na tua casa, poder render glória. Louvemos o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. O agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Toda a igreja. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Nosso coração nessa manhã tem a certeza que não há mais nada. Ele é o
Rei de tudo, que Ele é quem comanda todo esse mundo caído. E ainda no Salmo 94, diz assim: mas o Senhor é o meu baluarte e é o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. E baluarte que diz que Ele é a nossa fortaleza. E ainda mais acrescenta na sua santa palavra: é o nosso baluarte, o nosso consolo, porque é Ele quem provém tudo em nossas vidas. É Ele quem tem feito, é Ele quem tem agido, é Ele quem tem colocado tudo em nossas mãos e no seu tempo e na sua vontade. Muitas vezes queremos ser vitoriosos no nosso trabalho, no nosso estudo, mas o tempo é Ele que faz. E Ele tem mostrado esse tempo para que possamos ser mais generosos, não somente com a nossa comunidade, a nossa igreja, mas com as demais denominações, aquilo posto no nosso coração. Que sejamos mais generosos ao partir do nosso pão em nossa casa, com os nossos entes queridos, mas não somente com os nossos entes queridos, mas todos os necessitados que batem à nossa porta, ou que ouvimos um irmão falar que aquele está passando necessidade, possamos repartir, por mais pouco que tenhamos. Se for um prato de comida, que parta no meio. Se você tiver 2, que dê 1. Se você tiver em abundância, que reparta. Não somente na medida dele de 10%, mas na medida do seu coração, posto no seu coração. Possamos nesse momento estar fazendo de bom grado e amor no Gás Ofilaço. Adoremos o nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas. Sempre te Pai, apieda-te de nós nessa manhã. Que o Senhor possa realmente abençoar este lugar, abençoar cada oferta, cada dízimo que foi depositado neste lugar. Que o Senhor realmente venha ser conosco no decorrer desse dia, em o nome de Jesus. Às vezes deixamos de louvar, mas o Senhor, sua palavra diz que rujam os mares, que toda pedra louve. Já que não louvamos, Ele pode fazer isso e Ele faz. Muitas vezes não temos essa consciência da grandeza, da sua majestade no nosso meio. Que possamos entender que tudo está no seu controle, que nada foge da sua vontade. E que nesse momento agora, que o Senhor partilhou com o nosso irmão Alceli a sua santa palavra, que Ele possa fazer com zelo, fazer com sabedoria, mediante as consolações e mediante a generosidade do doce Espírito Santo que irá guiá-lo nessa manhã através da sua santa palavra. Tenha a oportunidade, meu irmão. Bom dia, povo de Deus, amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Esse é o dia que o Senhor criou, formou e nos dá a bênção, o privilégio de poder desfrutar da sua presença e podermos adorá-lo. Que bom estarmos na casa do Senhor, amados. Como é bom a gente entrar nos seus átrios com cânticos, louvores e ações de graças. E como é bom para aquele que tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, através do que está sendo ministrado, através do louvor, do cântico, já sentir, já perceber a confirmação de Deus, amados, naquilo que a gente assim meditou e orou para trazer a palavra. E nessa manhã os cânticos que aqui foram entoados vêm justamente unir ou confirmar aquilo que nessa manhã nós gostaríamos, e em nome de Jesus vamos estar falando, amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46, palavra de Deus, e no final da leitura você deixa aí a santa palavra de Deus aberta, que nós vamos estar buscando nessa manhã tirar algum proveito e com certeza algumas lições para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos ler juntos esse último versículo, irmãos, numa só voz, versículo 11, vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus, como é bom, Senhor, estarmos
reunidos, congregados como igreja, como povo, como ovelha tua, Pai. E nessa manhã nós te pedimos que tu nos mande a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito nos inspire e transmita vida, fortaleza, refrigério, renove vidas, transforme vidas pela tua palavra. Em nome e por amor de Jesus, faz isso nessa manhã. Eu te peço, querido Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amados, como é bom estarmos aqui nessa manhã. Infelizmente, diante de toda uma situação, de todo um enfrentamento, de toda uma dificuldade que não só nossa cidade, não só nosso estado, não só nossa nação, mas de todo mundo vem enfrentando e vem passando. E essa palavra, o Salmo 46, para que a gente compreenda o fundo histórico que levou o seu escritor, o seu autor a escrever, a registrar aqui este salmo, está lá em 2 de Crônicas, capítulo 18 e capítulo 19. Foi o rei Ezequias, ele foi o autor deste salmo, não só deste salmo, mas o Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48. E o que levou este homem, inspirado por Deus, a ter provado os feitos de Deus em sua vida, a registrar esse salmo aqui, esses versículos, não só esse Salmo 46, mas esses 3 salmos. Quero lembrar a você que esses salmos foram muito abençoadores em toda os tempos da igreja. Por exemplo, Martim Lutero, quando escreveu aquele cântico Castelo Forte, Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza, foi inspirado nesse salmo. Se você vê o Salmo 48, veja aí, que aqui diz assim, ó: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade de nosso Deus, seu santo nome. É o Salmo 48. Ou seja, queridos, esses 3 salmos foram inspirados, esses 3 salmos foram escritos como resultado de um grande milagre, de um grande livramento, de uma grande bênção que Deus realizou com o seu povo lá em 2 de Crônicas, capítulo 18 e capítulo 19. E a situação era a seguinte, amados. No capítulo 17, Israel, com o seu rei Oséias, foi sitiada, foram levados cativos pelo rei dos assírios. E os assírios assim fizeram e levaram Israel como cativos. E no capítulo 18, depois de mais alguns anos, o rei dos assírios, eles resolveram então agora levarem cativos Israel, no caso, e o rei Ezequias. E é essa situação que se passa lá. Quando eles estão sitiados, quando eles estão cercados, quando eles estão desesperançados, porque aos olhos humanos não havia como enfrentar os inimigos, não havia como realmente haver aquele combate e haver vitória. E é nessa situação, é nesse momento que o rei Ezequias, olhando para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, não vê solução. Mas ele olha para o alto. E aí é quando ele vai à casa de Deus, depois de afronta, depois de o rei realmente mandar os seus mensageiros e afrontar não apenas o rei Ezequias, mas o Deus vivo, porque o orgulho era tamanho daquele rei que havia sitiado e levado cativo todos os demais reinos. Todos os reinos haviam sido presos. E aí ele manda realmente uma carta desafiadora ao rei Ezequias, dizendo: qual é o Deus que te pode livrar das minhas mãos? E aí ele começa a citar inúmeros reis que ele havia saqueado e levado cativo. Mas havia uma diferença, queridos. Ele sim havia levado Oséias, que era o rei de Israel e que tinha Samaria como capital. Mas quando ele vai para sitiar Jerusalém, que tinha como rei Ezequias, há uma diferença. Porque diferente de Oséias, que havia sido um rei perverso, idólatra, corrupto, Ezequias era um rei que temia a Deus.
Era um rei que havia colocado em ordem o povo de Deus, restituído o verdadeiro culto ao Deus vivo. E aí há uma diferença. Então é esse contexto, queridos, que esses salmos, eles são escritos. Amém? Então, nessa manhã, se eu pudesse intitular essa mensagem, essa reflexão, eu poderia dizer que este salmo aqui, ele traz esperança aos desesperançados. Esperança aos desesperançados. Amém? O salmo, eu gostaria de nós olharmos algumas coisas nesse Salmo 46. Nós já falamos então o fundo histórico e o porquê eles foram escritos, ou ele foi escrito. Eu queria ver com você algumas coisas, e nós podemos dividir aqui em 3 etapas. A primeira etapa deste salmo é do versículo 1 ao versículo 3, e nós vamos ver Deus como sendo a nossa fortaleza. Mas, queridos, 3 coisas nós podemos falar sobre este salmo antes de começar aqui uma reflexão. A primeira coisa é chamar a sua atenção para os pronomes no plural, nós e nosso. Veja que ele diz assim, porque o nosso, Deus é o nosso. Então é muito interessante aqui como o escritor ele vai usar esses pronomes no plural, nós e nosso. E nós vamos ver que esses salmos e ele é um cântico, na verdade, por isso que este salmo, essa mensagem nessa manhã vai falar de esperança aos desesperançados, porque esse salmo é um cântico de encorajamento e adoração em comunidade. Nós podemos ver em primeiro lugar. Em segundo lugar, este salmo, irmãos, é uma evidência de fé e confiança em Deus, em ocasiões de instabilidade e insegurança. Era o que estava acontecendo com o rei e com o povo de Deus. Um momento de instabilidade, um momento de insegurança. Então, este salmo vai falar sobre isso. Vai evidenciar a fé que eles tiveram e a confiança que eles tiveram em Deus. E em terceiro lugar, a ênfase desse salmo é sobre a presença do Senhor com o seu povo. E aí eu chamo a sua atenção, veja aí, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Veja o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Veja o versículo 11, que diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Então esse salmo, ele evidencia a presença do Senhor com o seu povo, comigo e com você. E não apenas isso, mas também esse salmo vai falar sobre como faz grande diferença confiar nele durante as transformações e as dificuldades da vida. Será que nós estamos passando um momento de instabilidade, de insegurança, em que todas as pessoas estão no mesmo nível? Sabe por quê, irmãos? O que está acontecendo agora, neste momento, diante dessa epidemia, não só na nossa cidade, nosso estado, nossa nação e no mundo, é que as pessoas hoje estão iguais. O dinheiro não está sendo o diferencial para salvar vidas. O status, a fama social não está sendo uma garantia de segurança. O ser político, senadores, deputados, prefeitos, não traz, ou seja, está incluído no cenário político, não está trazendo segurança diante do que está se abatendo diante da humanidade. É por isso que esse salmo aqui é importante. E essa palavra nessa manhã vai nos falar sobre confiar, sobre ter fé, sobre de fato confiarmos no verdadeiro Deus. Amém? Então, a primeira etapa do salmo vai falar sobre isso, queridos, sobre o Deus que é nossa fortaleza. E a primeira coisa diz aí, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É interessante que essa palavra refúgio, querido, vai estar também no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. E significa, refúgio, querido, significa abrigo, uma rocha de refúgio. Isso traz a ideia de nos refugiarmos para nos fortalecermos,
para voltar à vida com suas responsabilidades e perigos. Então, o lugar de refúgio, queridos, não é apenas um lugar para se esconder, é um lugar para se fortalecer. E é por isso que o salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio. Amém? Que nessa manhã nós possamos entender e compreender, diante de tudo que está se abatendo sobre a humanidade, sobre nós, que nós possamos nos refugiar em Deus. Isso não quer dizer se esconder, apenas se esconder em Deus, mas nos refugiar no sentido de nos fortalecer para enfrentar as adversidades, as dificuldades que aí os desafios do dia a dia estão postos para nós. E não apenas refúgio, mas o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza se refere, queridos, à força divina na peleja do crente contra seus inimigos. Fortaleza se refere a Deus operando em nós e através de nós. E aí então nessa manhã que nós possamos aprender, irmãos, que de fato o nosso refúgio e a nossa fortaleza não está nos bens materiais, não está no status social, não está em sermos inseridos em posição de destaque na sociedade, não. Mas o nosso refúgio e fortaleza está em de fato conhecermos e nos abrigarmos no Senhor. E que possamos permitir que Ele esteja operando em nós e através de nós. O escritor de 1 de João diz assim: Filhinho, vós sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, a primeira etapa aqui desse salmo, ele vai falar sobre isso, queridos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí continua: socorro bem presente. Ou seja, queridos, o nosso Deus é um Deus que está presente. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, o será amanhã e eternamente. É o Deus que está, é o Deus do já, é o Deus do agora, é o Deus que tem tudo sob o controle. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Mas a segunda parte desse salmo, que é do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ver Deus como sendo o nosso rio de alegria. Sim. Veja aqui algo interessante. O rei com o povo cercado na cidade, a ponto de serem derrotados e mortos, esposas e filhos serem levados escravos, derrotados, destruídos, mas mesmo assim ele conhece e fala de um Deus que é um Deus que proporciona alegria em meio à dificuldade. Parece até o apóstolo Paulo falando, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso é uma realidade na vida do cristão. O cristão às vezes perdeu alguém, o cristão às vezes está passando dificuldades financeiras, emocional, de doença, enfim, está assolado por muitas e inúmeras tribulações, mas quando ele se refugia em Deus, confia em Deus, existe nele uma paz interior que o mundo não entende, não compreende. E aí onde está, queridos, o diferencial de conhecermos a Deus e termos a nossa fé e colocá-la em prática. Então aqui do versículo 4 ao versículo 7, ele vai descrever um Deus como sendo aquele que traz um rio de alegria. E diz assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aqui é bastante interessante, irmãos, que o rei Ezequias foi um homem à frente do seu tempo. Foi um homem que criou, foi um homem inovador. E esse rei, ele construiu um sistema subterrâneo de abastecimento de água que ligava os mananciais de Geom, no vale de Cedron, até o tanque de Siloé. Isso lá em 2 Crônicas 20:20, e lá e no versículo 2 Reis 20:20, você pode notar, e depois 2 Crônica 32:30, vai mostrar que ele fez isso, foi algo inovador. Ou seja,
ele criou um sistema de abastecimento do manancial para dentro da cidade, para o tanque de Siloé, em Jerusalém. E isso foi fundamental naquele momento de sítio. Porque, irmãos, naquela época, quando uma cidade era sitiada, não era coisa de um dia, uma semana. Às vezes passava meses e até anos, porque o reino que estava invadindo muitas vezes sabia que as muralhas eram intransponíveis, e aí eles queriam vencer pelo cansaço, através da fome, através da sede. Mas esse rei inovador, Ezequias, ele fez isso. Ele criou esse manancial. E aí ele diz, há um rio. Claro que aqui ele está falando de verdades espirituais. E ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então esse rio, queridos, fala do fluxo contínuo de Deus através da sua glória. Glória e poder no meio do seu povo. Amém? Jesus, através da sua morte no Calvário, amados, ele também proporciona que esse fluxo da água da vida venha agora para a sua vida, para o seu coração. E é interessante que Jesus falou muito disso, amados. Jesus, ele falou muito disso, por exemplo, lá em João capítulo 4, quando ele conversava com aquela mulher samaritana, ele disse para aquela mulher, olha, todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mas ele não falou só aí. No capítulo 7 de João, no último dia da festa ali das águas, Jesus se pôs de pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. E ele falava isso, queridos, a respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então veja que Jesus falou também de um rio espiritual. E um rio, queridos, nós sabemos o rio, o natural do rio é ele fluir. O natural do rio é ele estar em movimento. Ele está com suas águas sendo renovadas. E aí no capítulo 14, Jesus falando sobre esse rio também, ele esclarece mais ainda e diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Então, amados irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E a bênção deste rio é que ele traz Deus para o meio do seu povo, irmãos. Veja que o versículo 7 diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11 fala novamente, o Senhor dos exércitos está conosco. Então, amados, momento de dificuldade, de adversidade, momento em que, mais do que nunca a igreja, nós precisamos nos refugiar em Deus. É esse. Que esse rio possa, de fato, amados irmãos, ser uma realidade na minha vida e na sua, na vida da igreja. Que ele possa trazer renovo, restaurar nossas forças, nossa confiança única e exclusiva em Deus. Então veja bem, na primeira parte do Salmo, o salmista ele descreve Deus como sendo nosso refúgio e fortaleza. Na segunda parte, que é do versículo 4 ao versículo 7, ele vai descrever Deus como sendo aquele que é o nosso rio de alegria. E o nosso terceiro ponto e último, nós vamos ver Deus como sendo o Deus que será glorificado e que é glorificado, porque tudo está sob o seu controle. Está justamente do versículo 8 ao versículo 11. E aí o versículo 8 diz assim, irmãos, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo.
Veja, irmãos, que coisa interessante. Essa cena aqui foi a cena que o rei que escreveu isso aqui vivenciou. Vivenciou isso. Então a cena mostrava os campos ao redor de Jerusalém, soldados mortos, suas armas e equipamentos espalhados e quebrados. Sabe por quê, irmãos? Não houve batalha naquele dia, mas isso aconteceu. E ali estavam aqueles homens mortos, sem batalha, armas pelas campinas, armaduras, e tudo aquilo foi um vestígio ou vestígios deixados a fim de estimular a fé do povo de Deus. Porque sabe o que aconteceu? Quando o rei pegou a carta de afronta do rei assírio e apresentou a Deus, rasgou as suas vestes e disse assim: ó Deus, aqui está o rei afrontando não a mim, mas a ti, o Deus vivo. Verdade é, ele orou, irmãos, verdade é que ele destruiu e levou aprisionado muitos reis e muitas nações, porque deuses, ou Deus eles não tinham, mas tu és o nosso Deus. Foi mais ou menos assim a oração que aquele rei fez. E quando ele vai saindo do templo, da casa de Deus, o profeta Isaías manda mensagem, diga assim, olha, diz ao rei, que em Jerusalém eles não entrarão, flecha alguma eles atirarão, e que ele voltará para a sua casa, e lá ele perecerá. Amados irmãos, e foi tremendo, porque diz a Bíblia que naquela noite, depois daquela oração, um anjo, ou o anjo do Senhor, matou 185 mil soldados inimigos. E não houve guerra, não houve batalha, não houve confronto. Que coisa tremenda, irmãos. É essa situação que aqui está sendo descrevido no versículo 8, versículo 9. O rei descrevendo aquela cena, aquele cenário de morte, destruição, feito pelo único anjo do Senhor, ou um anjo. E isso me emociona muito, sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo e eu sinto como Deus nos amou, como Jesus se propôs e veio aqui a essa terra a morrer por mim, a morrer por você. Sabe por quê, amados irmãos? Porque lá em Mateus, quando Jesus havia ou estava sendo preso, lá em Mateus 26, 53, chega Judas o traidor com a turba de soldados, com espadas e com cacetetes para prender Jesus. E um dos discípulos de Jesus saca uma espada e decepa a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. E Jesus disse: não faças isso, porque quem fere com espada será ferido. E aí Jesus diz assim: olha, não sabes tu que se quisesse eu, Pedro, eu pediria 12 miríades de anjos, ou 12 legiões de anjos, para me proteger. E uma legião, irmãos, se compunha de 6.000 soldados. Jesus estava dizendo: olha Pedro, não sabes tu, se nesse momento aqui eu quiser, eu posso pedir a meu Deus, ao meu Pai, e Ele mandaria 72.000 anjos aqui para me proteger. Se recorde que um único anjo fez, matou 185.000 soldados assírios. Amém, irmãos? Isso prova, isso mostra o desejo, a finalidade, o alvo de Jesus de fato vir a esta terra e a cruz para morrer por mim, para morrer por você que me ouve nessa manhã e dar a sua vida em resgate de muitos daqueles que acreditarem nele como único e suficiente Salvador. E aí, meus queridos, é interessante porque nós vamos aprender nesse salmo também que o nosso Deus era o Deus de Israel. É o nosso Deus, mas também Ele é o Deus do Cícero, o Deus da Ana, o Deus da Márcia, o Deus da Cida e o Deus de Alceli. Ele é o nosso Deus, é o Deus do povo de Deus, mas é o nosso Deus em particular. E o Salmo está dizendo isso, mas em inúmeras outras passagens mostra Deus como sendo o nosso Deus em particular. O Deus que se importa comigo em particular. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém, irmãos, no particular. Deus é o teu Deus, irmão. Deus é o teu Deus que me ouve. No Salmo 23, o salmista Davi, Davi, rei, sacerdote, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. O salmista também, então, tinha Deus como Deus de Israel, o Deus do seu povo, mas o seu Deus em particular. E o Salmo 46 aqui, da nossa análise nessa manhã, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas aí, queridos, versículo 10 em diante diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. Quer dizer literalmente, não se mexa, ou não mexa em nada. Quando o salmista diz, olha, aquietai-vos, Deus diz para mim, para você, se aquieta. Ele está dizendo, olha, fica quieto, não mexa em nada, descanse, descansa um pouco. Mas a verdade é que nós gostamos de mexer em tudo, de dirigir nossas próprias vidas, na verdade, irmãos, a nossa própria maneira. Mas Deus é Deus, enquanto que nós não passamos de servos do Senhor. E é isso que nós temos que entender, queridos. O fato de que Ezequiel e de seus líderes, no caso aqui, irmãos, terem permitido que Deus fosse Deus, Ele os livrou dos seus inimigos. Porque o rei orou, agora pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só Tu és o Senhor dos céus. Está lá em 2 Crônica 19:19, a oração que ele fez. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos com esse aquietar? O que é que nós aprendemos nessa manhã em dizermos ou em ficarmos quietos, em descansar em Deus? É que há momentos certos para você obedecer a Deus e agir. Mas até que chegue essa hora, ou esse momento, irmãos, nós devemos deixar Deus trabalhar literalmente a seu tempo. E estarmos também, queridos, ocupados ao seu tempo e ao seu modo, na verdade. E enquanto isso, deixarmos Deus trabalhar ao seu tempo e ao seu modo, ficando quietos, de nos dedicarmos a crer em suas promessas, e aí sim, nós estaremos ocupados demais para intervir. Amém? Porque sempre nós queremos dar o nosso jeito, lutar com as nossas próprias forças, achar que podemos, que temos capacidade de fazer. Evidentemente que, como já estou dizendo, a hora, e temos que buscar de Deus a direção para agir e fazer, mas enquanto não, que permitamos que o Senhor haja, que o Senhor trabalhe em nossa vida. Amém? 3 lições, queridos, nessa manhã, eu quero compartilhar com você daquilo que falamos aqui. Ou 3 coisas que aprendemos. A primeira delas é que as lutas, dificuldades e adversidades é algo próprio do cristão. Amém, irmãos? Não existe cristão sem luta, sem dificuldade. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, né, que aqueles que me seguirem padecerão perseguições. Então, de fato, o cristão ele está em uma luta constante, real, mas a promessa de Deus, como disse, é que Ele é o Deus do seu povo, mas é o meu Deus em particular. E a promessa de Deus, e que nós aprendemos, é que Ele está conosco hoje, e amanhã, que será o hoje, Ele vai permanecer conosco também. Então, a primeira lição para nós finalizarmos é que as lutas, dificuldades e adversidades é algo próprio do cristão. A segunda coisa que nós aprendemos é que quando confiamos nas promessas do Senhor, Ele operará, agirá em nós e através de nós. Isso aconteceu.
E eu recomendo, para finalizar, leia esse fato histórico lá de 2 Crônicas, capítulo 17, capítulo 18. Quando eu leio, eu sempre me emociono. Sempre assim, queridos, eu renovo a minha fé, né? E quando a gente fica um pouco desesperançado, aí a esperança vem. E a nossa terceira lição, para a gente finalizar nessa manhã e orarmos, é que aprendemos que quando a derrota parece inevitável, como aconteceu com Ezequias, Deus investe, intervém e livra o seu povo, mostrando que Ele é Deus e digno de ser glorificado. Irmãos, quantos exemplos a Bíblia tem e mostra em situações, em causas que parecia não ter resultado, não ter saída, não ter vitória. Esse caso de Ezequiel, o caso de Esther, vocês lembram, em que o povo judeu seria exterminado. Daniel, na cova dos leões. Situações em que parecia não haver solução, não haver livramento, não haver milagre, mas o milagre veio. Que dessa manhã nós possamos ter essa confiança, essa esperança, e que possamos sair daqui com a nossa fé renovada na palavra de Deus e naquilo que ela nos fala nessa manhã. Amém? Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, querido Espírito, que Tu apliques essa palavra em nosso coração, coração da Tua igreja. Senhor, que nós entendamos que Tu és o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de todo aquele que crê, mas também Tu és o meu Deus em particular. Tu és o Deus meu, o Deus do meu irmão. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu tem feito, pelos livramentos. São tantos, inúmeros, que nós não descrevemos e muitas vezes imperceptíveis aos nossos olhos humanos. Mas de fato é que Tu está nos abençoando, que Tu estás conosco, Senhor. Muito obrigado, nos dá um dia de vitória, um dia na Tua presença, Senhor, e que Tu renove e restaure a nossa fé. Nós Te somos gratos, Papai. Muito obrigado, em nome e por amor de Jesus. Todos digam amém.